legal. Em palavras mais sinceras, a República Italiana teria deixado, no período, de ser um Estado democrático de direito. Em segundo lugar, sustentou a decisão, e aqui já sem rebuços, que uma das características desses chamados mecanismos de exceção era que o Estado italiano se achava sob a dominação de um poder oculto, que, agindo nos porões estatais, excedeu os próprios limites da situação de exceção legal e respondeu por flagrantes ilegitimidades, entre as quais a que atingiu o extraditando nas suas condenações. Tão explícita referência só pode significar, no contexto do caso, que os processos criminais contra o extraditando teriam sido, no fundo, conduzidos por forças políticas subterrâneas que lhe ditaram e inspiraram, de fato, as sentenças condenatórias. Ao depois, a terceira razão, assentou que, em virtude das qualificações jurídicas atribuídas aos seus atos nos processos de primeiro grau, e pelo simples fato de ter sido preso numa divisão policial de operações especiais, onde se abrigavam também presos políticos, seria evidente a natureza política dos crimes do extraditando. Por fim, e a quarta razão, teceu considerações sobre a situação do extraditando na França, onde início fora acolhido como militante político de esquerda, a título de asilo informal, mas cuja injustificada mudança na orientação do governo determinou, por razões políticas, a concessão da extradição que fora antes negada por iguais razão. Daí a sua condição de cidadão expulso da França, de fato, de um território dado por decisão política. Examino cada um destes quatro motivos declarados como fundamento do ato administrativo vinculado perante o disposto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 9474, para, no estrito controle da legalidade, ajuizar se, sendo acaso verdadeiros como fatos, correspondem não ao suporte fático dessa norma vinculante, expressamente invocada pela autoridade como fonte de legitimidade de seu comportamento. O primeiro, que concerne a situação política do Estado italiano em dada a quadra histórica, a toda evidência, não pode ser considerada causa atual de algum fundado temor de perseguição por motivos políticos, pela razão mais do que óbvia de que, supondo-se, e então verdadeira, já não viger agora, a menos que contra a evidência dos fatos notórios, se pretenda sugerir que o regime de governo da Itália continuaria sendo ainda hoje arbitrário ou de exceção. A presunção aqui é obviamente oposta, na medida em que, reputando-se ali vigente uma ordem jurídico-constitucional democrática, nada justifica sequer remoto receio de que, deferida a extradição, o extraditando não veria respeitados seus direitos constitucionais na Itália de hoje. Tampouco o perfil político-constitucional do Estado italiano de então poderia ser visto como exculpação de qualquer ordem para os crimes pelos quais foi condenado o extraditando, seja para efeito de só por isso deitar sérias dúvidas sobre o caráter legal e justo dos respectivos processos criminais, seja para qualificar-lhe os fatos imputados como delitos políticos, entendidos como forma legítima de reação cívica a um sistema estatal totalitário e opressor. Neste espaço, escusariam largos latins, até porque o testemunho pessoal da nossa geração, que acompanhou vivamente aquele conturbado período histórico, não apenas da Itália, mas da humanidade, não pode, de boa fé, negar nem depreciar à Itália o mérito extraordinário, e tanto mais extraordinário quanto mais incomum aparece no cotejo
com as tirânicas reações político-institucionais de outros países que, na mesma época, assediados por movimentos análogos, até de muito menor calibre e virulência, sacrificaram os direitos individuais e as liberdades públicas sob pretexto da salvação nacional. Volto a dizer, o mérito da Itália de ter vencido tão grave insurreição intestina sem fratura nem lesão da ordem jurídico-constitucional democrática do pós-guerra, reconhecida unanimemente. E li há outros dias um texto de Peter Hebel, onde colocou a Itália como uma das 5 democracias representativas do pós-guerra. Como ninguém ignora, tal ordem, que compreendia um sistema parlamentar de governo, de nítida colaboração entre os poderes executivo e legislativo, era na época caracterizado por ampla liberdade política, forte ativismo social, consistente representatividade popular, sistema pluripartidário, eleições periódicas, temporalidade no exercício do poder, cujo regular domínio periódico por algum ou alguns partidos políticos refletia apenas a preferência momentânea do eleitorado. A liberdade política foi particularmente notável nas eleições de 76, porque isso abrange o período dos fatos das condenações, quando, confirmando o seu expressivo desempenho nas urnas, o país experimentou o fortalecimento do Partido Comunista. Assim, como já sucedera nas legislaturas anteriores, formou-se de 1976 a 1979 uma nova, mas controversa coalizão parlamentar de centro-esquerda, agora integrada pelo Partido Democrata Cristão e pelo Partido Comunista, liderado por Henrique Berlinguer, e cuja feição político-ideológica, impresso nos rumos do governo, dificilmente poderia ser confundida com a da chamada extrema-direita antidemocrática. Para avivar os fatos políticos do período que interessa a causa, expondo toda a exuberante fragilidade das dúvidas a respeito da suposta quebra da ordem jurídica democrática, não custa recorrer à fiel reconstituição histórica, à interpretação esclarecida e econômica e à visão crítica. Eu podia ter recorrido a vários outros, mas preferi recorrer a 2 historiadores ingleses que eu vou poupar Vossa Excelência de transcrever, onde eles não deixam nenhuma dúvida sobre o caráter democrático de direito da República Italiana de então. Mas se Vossa Excelência tiver alguma dúvida a respeito, eu voltaria a esse assunto. Passar, portanto, desse contexto político objetivo, a indisfarçável insinuação de que leis indispensáveis para responder às graves condições de emergência e votados por um parlamento de centro-esquerda, com estrita observância formal e material do vigente ordenamento constitucional e democrático, tipificaria o Estado paralelo de exceção, que reduziu as prerrogativas de defesa do extraditando, negando-lhe garantias do justo processo legal, é exercício de pura especulação ou manifestação do mais radical subjetivismo. Não guarda compromisso algum com a verdade histórica. A Itália não era, nem encobria regime de exceção. Não derrogou os fundamentos jurídicos de tutela dos direitos humanos, nem tampouco, isto é decisivo, aplicou ao extraditando, em dano de sua defesa, nem de qualquer outro direito seu, poderes de polícia e leis de exceção, que, nas palavras da autoridade administrativa, compuseram todo um arsenal de que o próprio ordenamento jurídico forjado nos anos de chumbo dotou a magistratura italiana, como, por exemplo, invenção de novos delitos, cuja dilatação teria garantida a estratégia de abusos judiciários. No particular, precisaria relevar, desde logo, que o Instituto da Delação Premiada, objeto na Itália de inúmeras disposizioni premiali e há muito adotado entre nós, não representa apanágio de ordenamentos jurídicos totalitários ou de exceção, como terei ocasião de demonstrar
fazendo referência à existência no sistema anglo-saxão e nos países da Europa continental, evidentemente, sem esquecer no nosso país. Nem tampouco que a natureza da unidade policial de operações periciais, onde o extraditando teria ficado preso, lhe comprovaria só por isso o caráter político dos crimes. Conquanto me reserve apreciação oportuna e mais cuidadosa sobre o papel processual da delação premiada e sobre as provas que sustentaram as condenações, não é verdade que tenha se baseado apenas nas delações premiadas, não posso deixar de adiantar aqui a avaliação autêntica, esclarecida e insuspeita de Ada Pellegrini Grinova, italiana de nascimento e uma das representantes mais importantes do garantismo penal no Brasil, sobre a necessidade política, a eficiência prática e a legitimidade constitucional daquela legislação de emergência, que é bom não esquecer, não recaiu de nenhum modo sobre o extraditando. Mas uma coisa é certa e pode extrair-se do conjunto de medidas adotadas na Itália. Criou-se com elas um sistema completo contra o crime organizado, cuidando-se de aspectos penais, processuais e administrativos, passando pelo ordenamento penitenciário e chegando-se à proteção dos colaboradores de justiça e das vítimas. O sistema italiano não se limitou à reforma das leis penais e processuais, estas, por vezes, criticáveis, mas se preocupou em dotar os órgãos de investigação e de persecução dos instrumentos necessários a enfrentar a criminalidade organizada, reequipando-os, modernizando-os e coordenando as atividades conjuntas do Ministério Público e da Polícia. E de todo modo, não custa advertir que a existência hipotética de um regime autoritário não seria incompatível com a ideia ou a possibilidade de um concreto processo legal e justo, cuja justiça e legalidade em pedido de extradição só podem ser avaliados pelo órgão jurisdicional competente, que é esta Corte. O segundo fundamento de decisão administrativa, de que na época dos fatos, o governo do Estado requerente estava infiltrado de forças políticas eversivas, cujo poder oculto superou e excedeu em atuações ilegítimas a própria exceção legal, influindo de maneira direta ou indireta nas condenações do extraditando, esse, sob implicar uma gratuita e pesada afronta à independência e isenção da magistratura italiana, não transpõe na causa as fronteiras largas da fantasia. Não se apoia em nenhum dado de realidade. A conjectura, aliás, mal se acomoda aos eventos que, na época, suscitaram a conhecida polêmica sobre a inclinação ideológica das chamadas toghe rosse, cuja qualificação taxava os magistrados da sinistra judiciária, que, com ativo foco em Milão, onde o extraditando foi condenado, se agruparam durante toda a década de 70 no movimento conhecido como magistratura democrática, sobre um projeto comum de destruir o Estado burguês, o Stato Borghese. E relembro aqui em nota de rodapé, que num congresso realizado em fins de dezembro de 1971 por esse grupo de magistrados, foi apresentada uma moção que conclamava os magistrados a destruírem um modelo de justiça que servia de instrumento de tutela dos interesses da classe dominantes. Como imaginar que uma magistratura acusada de uma aberta inclinação esquerdista tenha se aliado a forças eversivas de um poder oculto da extrema-direita? Que pudesse ter ocorrido no início dos anos 70 ações ilegais isoladas de grupos do aparelho repressivo do Estado, em articulação com o serviço secreto, como se especula a respeito do chamado massacre da Praça Fontana, é uma hipótese considerável à luz da experiência. Mas ainda em relação a esse episódio, o mesmo Norberto Bobbio, cujo testemunho foi invocado na decisão administrativa, ele se guarda de qualquer juízo temerário, escrevendo sobre a autoria do massacre. Não faço conjecturas,
Não avanço nenhuma hipótese. Vamos fazê-las nós? Mas o que mais admira é o inexplicável descompasso histórico dessa referência. O evento, conhecido como Strage di Piazza Fontana, oriundo da explosão de uma poderosa bomba numa sede do Banco da Agricultura de Milão, e responsável pela morte de 16 pessoas e ferimento graves em 90, deu-se na tarde do dia 12 de dezembro de 1969, 10 anos antes da prática dos delitos imputados ao extraditando. E convém lembrar ainda que, atribuído de início a um grupo de anarquistas capturados logo depois, e dos quais Giuseppe Pinelli caiu do edifício onde estava sendo interrogado, foi objeto de múltiplas especulações jornalísticas e não menos investigações policiais e judiciais, concluídas todas em 2005, sem nenhuma condenação dos suspeitos acusados de pertencerem a uma organização internacional de extrema-direita. Como, pois, pergunto, conceber-se, em matéria de tamanha gravidade, cuja solução racional e jurídica deve emanar apenas da eficácia retórica da prova inconclusa de fatos, que as condenações ulteriores, mais de 10 anos depois, em processos cuja legalidade está submetida ao escrutínio desta Corte, teriam resultado não de uma correta instrução isenta de julgamento das causas, mas da ação oculta de pretensas forças eversivas do aparelho estatal? O terceiro fundamento afirma a natureza política dos crimes do extraditando, e, como tal, é de ilegalidade ruidosa e redobrada, e por não poucas nem leves razões, das quais a primeira, conquanto não menos incisiva e manifesta que as outras, está em que a autoridade administrativa carece de toda competência na matéria. Como já acentuei, da atribuição prevista no artigo 102, inciso 1, letra G, da Constituição da República, deflui logo que, enquanto objeto necessário da cognição imanente à competência constitucional reservada à jurisdição desta Corte, lhe toca apreciar com inteira exclusividade todas as questões relativas à existência de fatos configuradores de causas extrínsecas de não extradição, assim consideradas as que, não correspondendo a nenhuma das taxativas hipóteses legais de concessão de refúgio, submissa a todos a juízo administrativo privativo, mas vinculado, impedem deferimento da extradição solicitada por Estado estrangeiro. Ora, nos claríssimos termos do artigo 77, parágrafo 2º, da Lei Federal 6.815 de 1980, cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do caráter da infração, o que, sem resquício de dúvida, significa outorga de competência exclusiva para definir se o fato constitui crime comum ou se constitui crime político. Esta é a razão óbvia, porque, dentre as hipóteses específicas de reconhecimento da condição de refugiado previstas no artigo 1º da Lei Federal 9.474, não consta a de que a pessoa tenha sido condenada por delito político. Isto não é razão de refúgio. A coerência de tal sistema normativo, que escancaradamente exclui da competência administrativa a indagação do caráter do crime, é perceptível a circunstância de que eventual conotação política deste não basta de per si para caracterizar fundado receio atual de perseguição política. É que, em Estado democrático, com instituições isentas e sistema jurídico legítimo, é, em certa medida, direito inquestionável do cidadão discordar do regime vigente. E será a maneira como o Estado irá comportar-se diante da prática de crime de inspiração política que demonstrará o grau de confiabilidade das instituições e de segurança dos cidadãos. Mas não se pode lhe imputar a pecha de perseguir uma pessoa
ou de não tomar as medidas indispensáveis para protegê-la, garantindo seu direito, pelo só fato de, nos termos da lei, movimentar a máquina repressiva para coibir e punir eventuais delitos. O receio de perseguição não figura, pois, consequência lógica necessária da mera admissão de teórica natureza política do crime, o que há de ver-se nem de longe é o caso. Seria falacioso outro raciocínio, até porque são distintos os bens jurídicos protegidos nas duas hipóteses, a de recusa de extradição por crime político e a de concessão de refúgio por outras causas. Quando veda a extradição, o ordenamento tutela o direito da pessoa de lutar contra determinado regime. Na provisão de refúgio, protege, além desse, outros direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana, a integridade física e psíquica. No caso dos autos, trata-se mais diretamente do direito ao devido processo legal. O quarto e último fundamento alude às vicissitudes da estada do extraditando em França, de onde teria sido expulso, de fato, por decisão de cunho político. Esse é às inteiras impertinente. No tocante aos acontecimentos ali ocorridos, escusa opor objeções de ordem factual ou jurídica, tendo em vista serem, ao propósito, de todo irrelevantes as respectivas considerações da decisão administrativa para o desate da causa. É que a Lei 9.474 exige, no artigo 1º, inciso 1, que é a hipótese em que se fundou o reconhecimento da condição de refugiado, como requisito típico e essencial, que a pessoa se ache fora do país de nacionalidade, surge cuja proteção não queira ou não possa acolher. No caso deste outro fundamento decisório, toda particular motivação do acerto de perseguição política concerne a eventos sucedidos em terceiro país que não reclama a extradição. Em outras palavras, é de absoluta impertinência. Desde já, longa e minuciosa análise de todos os fundamentos empíricos e jurídicos do ato de concessão de refúgio, tira-se que, se há, quanto à sorte e às consequências da extradição, algum fundado temor atual do extraditando, tal receio tem por único objeto os desdobramentos legais da perseguição penal executória, e não agravos imaginários de perseguição política, de cujo risco não consta nenhum só e pálido indício. Nenhum só e pálido indício. Daí toda a pertinência da distinção que constante do Manual de Procedimentos e Critérios para determinar a condição de refugiado político, publicado em 2004, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, ACNUR, deve ser observada com rigor neste tema, para que não se confundam nem se embaralhem coisas diversas entre si. Diz o manual quanto à punição, inciso 56, deve distinguir-se perseguição de punição prevista por uma infração de direito comum. As pessoas que fogem de procedimentos judiciais ou a punição por infrações dessa natureza não são normalmente refugiados. Convém lembrar que o refugiado é uma vítima, ou uma vítima em potencial, da injustiça, e não alguém que foge da justiça. A distinção pode, no entanto, ser às vezes menos clara. Em primeiro lugar, uma pessoa culpada de uma infração de direito comum pode ser alvo de uma pena excessiva, que pode ser equivalente à perseguição no sentido da definição. Em segundo lugar, surgem casos em que uma pessoa, além de recear os procedimentos judiciais ou punição por crime de direito comum, pode também ter fundado o temor de ser perseguida. Nesses casos, a pessoa em causa é o refugiado. No entanto, pode ser necessário ponderar se o crime em questão não é de gravidade tal que leve o requerente a ser abrangido por uma das cláusulas de exclusão. A fim de determinar se os procedimentos judiciais equivalem à perseguição, será também necessário considerar as leis do país em causa, pois é possível que a lei não esteja em conformidade com os padrões aceitos em matéria de direitos humanos. Mais frequentemente, contudo, pode não ser a lei, mas a sua aplicação que é discriminatória. Procedimentos judiciais por ofensa à ordem pública, por exemplo, por distribuição de panfletos, pode ser um meio de perseguição do indivíduo devido ao seu conteúdo político da publicação. Como se vê, não aparecendo como vítima da injustiça, senão como alguém que foge da punição legal por crimes de natureza comum, não pode o extraditando aspirar à condição de refugiado. E não é tudo.
No campo dos chamados requisitos negativos, não é menor a franca incompatibilidade entre a decisão administrativa e a lei. O manual do Acnur discerne ainda neste ponto 3 grupos de condições ou cláusulas que hão de ser observadas para efeito do reconhecimento da situação de refugiado político: as de inclusão, de cessação e de exclusão. Artigo 31. As cláusulas de inclusão definem os critérios que uma pessoa deve fazer para ser refugiado. Constituem os critérios positivos no reconhecimento do status de refugiado. As cláusulas ditas de cessação e de exclusão têm um significado negativo. As primeiras indicam as condições em que o refugiado perde essa qualidade e a segunda enumera as circunstâncias em que uma pessoa é excluída da aplicação da Convenção de 51, menos que satisfaça os critérios positivos da cláusula de inclusão. Sobre essa luz metodológica, veja-se o que preceitua o artigo 1F do Estatuto dos Refugiados. As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às pessoas a respeito das quais houver razões sérias para se pensar que: B. Cometeram um crime grave de direito comum fora do país de refúgio antes de neles serem admitidas como refugiados. O conjunto das normas expressas nesse texto foi complementado pela Lei 9.474 de 97, que ainda mais explícita prescreve no artigo 3º. Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que, inciso 3, tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. É inequívoco o sentido da regra que veda expressamente a atribuição da condição de refugiado a pessoas que tenham cometido crimes comuns graves, sobretudo se qualificados como hediondos. E por antecipar-se responder à possível objeção de que essa interdição seria avessa à tutela internacional dos direitos humanos e às suas garantias fundamentais, basta ver que o padrão legitimante de racionalidade normativa exigida lhe vem da inteira correspondência com o significativo enunciado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamados pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, cujo artigo 14, inciso 2, diz o seguinte: este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direitos comuns ou por atos contrários aos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas. Pois bem, para afastar tal impedimento, assim se justificou na decisão recursal a autoridade administrativa. Por fim, assinala-se que não há impedimento jurídico para o reconhecimento do grado de refugiado ao recorrente. Embora se reporte a diversos ilícitos que teriam sido praticados pelo recorrente, em nenhum momento o Estado requerente noticia a condenação do mesmo por crimes impeditivos de reconhecimento da condição de refugiado, estabelecidos no artigo 3º 3 da Lei 9.474 de 97, o que importa no afastamento das vedações estabelecidas no citado dispositivo legal. Artigo 3º. Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. Reportando-se ao fato de que em nenhum momento o Estado requerente noticia a condenação do mesmo por crimes impeditivos da condição de refugiado, a decisão proferida à vista de documentação remetida pelo que, em sede de questão do refúgio, foi impropriamente denominado como Estado requerente, desconsidera todo o cristalino teor das sentenças condenatórias italianas recobertas por res judicata. Não há mínima referência da decisão administrativa sobre os crimes. Não há mínima referência. Eu li a Vossa Excelência, cansei Vossa Excelência sobre um texto que Vossa Excelência receberam. Não há mínima referência sobre as razões da condenação. É intuitivo que para reconhecer a incidência da cláusula legal de pré-exclusão de refúgio, não se exige que a sentença do outro Estado tenha na sentença condenatória usado expressão equivalente a de crime contrário aos princípios das Nações Unidas. Muito menos que tenha se referido a crime hediondo.
Esta é só uma categoria conceitual do direito brasileiro destinada a traduzir e disciplinar o alto grau de repulsa jurídica para ato de certos delitos reputados de superlativa gravidade e reprovabilidade, e como tal, capazes de inviabilizar a concessão de refúgio, porque incompatíveis com o caráter humanitário desse instituto. Cumpre dessarte apenas analisar os fundamentos textuais do pedido de refúgio, em que, tão só para fim de resposta preliminares, pode resumir-se no seguinte: estou antecipando a Vossa Excelência para Vossa Excelência terem ideia dos crimes cometidos. Cesare Battisti foi condenado por 4 homicídios qualificados nos termos da legislação italiana. Também o foi por outros crimes, mas essas outras condenações não compõem a fundamentação do pedido, de modo que eu me atenho às do homicídio. Primeiro, homicídio de Antônio Santoro, agente de custódia do cárcere de Udine. Um agente de custódia. Acontecido nessa cidade em 6 de junho de 77. Ditado por mera aversão às atividades profissionais da vítima, afinal era um agente de custódia. E ainda provável sentimento de desforra, de desavenças pessoais geradas durante o encarceramento. Aqueles desentendimentos entre carcereiro e encarcerado. O crime teria sido praticado por Batista, que simulou estar namorando em local próximo ao fato e se aproveitou da distração da vítima para lhe desferir 2 tiros pelas costas. Segundo, homicídio de Lino Sabadim, perpetrado em Mestre em 16 de fevereiro de 79. Battisti, no interior do estabelecimento, era um açougue. Eu quero que vocês prestem bem atenção para imaginar crime político. Era um açougue. No interior do estabelecimento comercial de propriedade da vítima, desfechou-lhe tiros a queima-roupa. O motivo apurado para o delito consistiria em vingança pelo assassinato de um amigo de Battisti pela vítima, em tentativa de assalto ao estabelecimento. Terceiro, homicídio de Pierluigi Torregiani, cometido em Milão em 16 de fevereiro de 79. Battisti teria participado do planejamento do homicídio desse joalheiro, também por vingança, executando-o mediante emboscada. Finalmente, homicídio de Andrea Campagna, ainda praticado em Milão, a 19 de abril de 79. Neste caso, Battisti participou do planejamento do crime e foi o autor dos 5 disparos que mataram a vítima à traição. A motivação consistiu em ter a vítima participado da prisão de alguns dos presumidos autores do homicídio de Torregiani. Vossas Excelências veem, nessa mera síntese dos fatos, não há a mínima possibilidade teórica, e é uma afirmação provisória, de enxergar aqui algum delito de caráter político contra um açougueiro e um joalheiro, para dizer o menos. Sem avançar a cognição sobre a questão da dupla tipicidade e de outros requisitos de extradição, esta síntese basta, a meu ver, para evidenciar que, perante o nosso ordenamento jurídico, tais delitos, sobre não apresentar nenhum traço de conotação política, entram com folga na classe dos crimes comuns graves, qualificados de hediondos nos termos do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto 2.848. 1. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Diante da garantia constitucional da irretroatividade da lei penal, pouco se dá que os fatos pelos quais, a título de crimes comuns de perceptível gravidade, foi condenado o extraditando, se deram antes do início de vigência da 8.072 de 90. É que, em primeiro lugar, sua incidência no caso não importa agravamento da situação jurídico-penal do extraditando enquanto réu. Eu não estou aplicando esta norma ao extraditando como réu. Até porque não está sendo, nem poderia ser, rejulgado por esta Corte.
senão se trata de uma mera qualificação jurídica de sua distinta situação de pretendente ao reconhecimento de condição de refugiado, que só pode ser examinada, como aliás ou foi, à luz da Lei 9474 de 97, a qual, suposto também posterior aos fatos, é sem dúvida a única lei aplicável ao caso, não a outra. Daqui, a segunda razão é porque, sendo essa lei regente, incide de imediato, sem retroagir sobre a pretensão de refúgio formulada sob sua vigência, apanhando todos os fatos, passado histórico, que constituem fundamentos do pedido, não para algum efeito penal, mas tão só para a estima da coexistência ou não dos requisitos legais imprescindíveis à concessão do benefício político. E tal escrutínio, como entra aos olhos, é realizado em caráter meramente declaratório no momento em que se pede o refúgio. Em outras palavras, é preciso analisar o que sucedeu antes. Isso significa apenas que, se os fatos principais, embora velhos ou anteriores ao requerimento, recebem por sua concreta e objetiva gravidade, valoração negativa e consequente eficácia obstativa de outra lei em vigor, a Lei 8.072, o benefício político não pode ser deferido, e não que a situação penal do extraditando seja exacerbada. A situação penal dele é irrelevante, já está definida. Numa síntese respondível, se a lei aplicável impede o refúgio quando seja grave o delito cometido antes dela, ninguém está imaginando aqui o caso de conceder um delito, um refúgio por crimes que ainda não foram praticados. Toda a concessão do refúgio supõe que o crime tenha sido praticado antes. De modo algum implica retroação, senão incidência imediata. A gravidade, enquanto impeditiva da condição de refúgio, é sempre objeto de um juízo posterior ao fato criminoso, quer exista, quer não exista lei que o proclame. Daí vem logo que a existência da condição legal excludente da concessão de refúgio, como só remate e reforço do quadro da indiscutível ilegalidade de que se revestiu a decisão administrativa que o deferiu ao extraditando. Trata-se, portanto, de ato administrativo que, por sua manifesta e irremediável nulidade e ineficácia, não pode opor-se à cognição nem à eventual procedência do pedido de extradição, como, aliás, há de ficar ainda mais translúcido no exame do mérito desta causa. Noutras palavras, a decisão do CONAR, a meu ver, estava absolutamente correto. O ato é ilegal. Senhor presidente, antes de parar aqui, nesta preliminar, sugerir a Vossa Excelência que suspendesse a sessão, eu gostaria de... Eu fiz aqui algumas anotações, senhor presidente, sobre as belíssimas intervenções dos senhores advogados e do ilustre Procurador-Geral da República, dizer o seguinte, que o fato de o extraditando ser comunista não entra em nenhuma cogitação, não é crime, nem foi condenado por isso. O fato de que teria fugido da Itália e deixado feito a redeveria, não tem uma justificação histórica, porque, ao que consta, ninguém foi morto no cárcere pela polícia nessa época. E a reação das autoridades italianas, que foi objeto de comentário, era a coisa mais natural, por representar, de certo modo, uma agressão à condição institucional do próprio governo italiano, e que, por isso mesmo, só poderia suscitar, da parte do governo da Itália, esta violenta reação, justificada pelos termos com que foi imputada à Itália como regime de exceção. Aliás, senhor presidente, a última observação é que noto que a ilustre Procuradoria-Geral da República reconhece preliminarmente que os crimes são crimes comuns, isso é textual, no parecer
da douta Procuradoria e na manifestação atual de hoje do eminente Procurador-Geral da República, reconhece que os crimes são crimes comuns. Só daí tira uma consequência que, ao meu ver, é absolutamente incompatível com esta premissa, que tira consequências de um crime político para um crime que ele mesmo reconhece como crimes de natureza comum. Senhor presidente, como o meu voto ainda é um pouco longo para examinar os outros preliminares, eu sugeria a Vossa Excelência que, a bem de todos nós, suspendesse a sessão para continuar na parte da tarde. Suspensa a sessão, nós retomamos às 14h30.